Olá, meu nome é Dena, eu sou educadora física, trabalho na área comercial da Fits Health, maior empresa de personal trainer do Brasil. Mas então, o que eu faço aqui? Eu vendo a transformação do nosso cliente, eu vendo o treinamento personalizado. E é por isso que hoje eu tô aqui para ajudar você, personal trainer, a vender o seu serviço. E para isso eu separei 5 dicas importantíssimas para você perder o medo de vender e conquistar novos clientes. Então vamos lá! Primeira dica, demonstre competência e segurança no que você está vendendo, que você acredita naquilo que você vende e nos resultados. Convença o seu cliente de que ele está no melhor lugar que poderia estar porque ele está procurando. No mercado atual, onde o cliente está cada vez mais consciente que não necessita apenas de um serviço e sim da solução dos seus problemas, ficou cada vez mais difícil vender hoje. Então, essa dificuldade, ela reside no fato de que o mercado está inundado de produto e serviço dos mais diversos tipos, qualidades e preços, deixando então o cliente cheio de dúvida no momento de comprar. Quem nunca passou por uma experiência negativa de compra? Então, o grande diferencial do profissional de venda, ele está em saber distinguir as características, as vantagens e os benefícios dos serviços. Qual a importância de cada um dos elementos e como que devem ser explorados durante a apresentação do produto ou do serviço que você vai oferecer. Quando isso é feito com competência, com certeza o cliente percebe e demonstra interesse em ouvir a proposta do que você tem a oferecer. Vamos então para a segunda dica. Demonstre simpatia pessoal. Sabemos que o bom atendimento, ele deixou de ser um diferencial e passou a ser uma parte primordial para os profissionais que desejam se manter no mercado hoje, criar uma vantagem competitiva. Mostrar com clareza que você possui empatia com o cliente é o primeiro passo. A empatia, ela significa se colocar no lugar do outro. Quando falamos em atendimento ao cliente, falamos também de ter empatia com o cliente, que significa tratá-lo como você gostaria de ser tratado se a situação fosse ao contrário. Você sabia que até 62% dos consumidores já pararam de fazer algum negócio, cancelaram alguma negociação com alguma marca ou empresa devido às experiências ruins que tiveram na hora do atendimento? Então, parte dessas experiências ruins, elas estão diretamente ligadas ao fato de que o consumidor, ele não sente que o atendente entende e se importa com a opinião dele e as expectativas. Vou te mostrar hoje uma das diversas técnicas para demonstrar a sua empatia com o cliente, fazendo então perceber que você entende e respeita ele. Então a gente vai falar sobre o rapport. O rapport é uma das técnicas de vendas mais famosas e difíceis de serem feitas com perfeição também. O rapport, ele consiste em criar uma relação de confiança com o cliente e a partir do momento em que o rapport é criado, o consumidor passa a se identificar com o atendente e imediatamente as opiniões do vendedor, elas passam a ser mais consideradas, né? Então, dessa forma, o atendente, ele pode sugerir produtos e serviços que talvez o consumidor nem esteja procurando no momento, mas passa a se interessar graças à sugestão do seu novo amigo. Interessante, não é? Criar o rapport não é exatamente uma experiência exata, mas algumas práticas certamente ajudam nessa missão. Então eu vou colocar algumas aqui para vocês. Sorrir, por exemplo, na hora de atender o cliente, tratar o cliente pelo nome sempre, né? Dos critérios primordiais, procurar um interesse em comum com ele, ficar atento sempre à linguagem corporal do consumidor, ver como que ele está agindo, se comportando na tua frente, é uma forma de você também saber como se portar de uma forma sutil, né? Ficar atento à sua própria linguagem corporal. É importante também a gente, como falei, agir com sutileza e elegância, né? Tudo deve ser feito com muita naturalidade. Uma vez que o cliente percebe que você está tentando manipulá-lo, a ligação se esvai e a venda já era, né? Você não vende o seu serviço para nenhuma organização abstrata que toma decisões baseadas nos dados quantitativos. Então você vende o seu serviço sempre para pessoas. Essas pessoas, elas tomam decisões aplicando as questões levantadas na conversa sempre no seu bem-estar pessoal e emocional, nessa área em geral, né? O vendedor, ele precisa demonstrar empatia com o cliente, deixar o cliente falar,
captar o máximo de informação possível. Isso vai proporcionar uma situação muito favorável no momento da sua negociação. Terceira dica, então, é a hora de recuar. Tem vários momentos importantes na hora da negociação, mas um bastante crucial é saber qual é a hora, né, de recuar e ouvir o que o cliente tem a dizer, saber o que ele precisa, identificar, deixar ele mostrar o entusiasmo pelo que você tem a oferecer. Não vai se colocando na frente dele totalmente à disposição, sem antes ouvi-lo, não demonstra certo desespero na hora de vender, porque afinal de contas, seu produto é bom, não é? Você acredita no que você vende, garante a entrega do teu resultado, sabe o devido valor do teu serviço. Aquele personal que fala sobre como o seu serviço, a sua solução são incríveis, sem dar tempo do prospect sequer respirar, é coisa que não funciona. O que ele tem para falar é mais importante que o que você tem para compartilhar. Nesse momento, então, você pode colher uma informação que pode mudar completamente o rumo do teu atendimento e te dar argumentos certos para fechar esse negócio. Então, com alguns ajustes na tua estratégia de venda, é possível ganhar mais assertividade e sucesso nos processos. Quarta dica: mostre o valor e não o preço. Você pagaria, por exemplo, $1.000 numa pizza? $1.000. Então, perceba que é uma pizza com caviar, lagosta, peixes selvagens, queijos magníficos e tem até um pouquinho de ouro em pó nessa pizza. Você deve estar pensando, nossa, que louca, hein? Ninguém pagaria esse preço numa pizza. Pois, para sua surpresa, essa pizza vende muito bem, obrigada. O caro, ele não existe. O que existe é uma percepção de caro que está na mente do cliente. O valor é algo muito pessoal. Então, o que é caro para você pode não ser tão caro assim para outra pessoa. O que importa é o benefício que o serviço vai gerar. Evite falar em preço, procure usar sempre o termo valor. Assim você convencerá o teu cliente. Muitas vezes vale a pena pagar um pouco mais para ter um benefício de um serviço melhor. O cliente, ele precisa entender que o que você está oferecendo a ele tem valor e não preço. As pessoas, elas não compram serviços ou o personal, elas compram o resultado que o serviço prestado vai trazer. Vendo o benefício, foque em explicar, expressar como ele funciona, quanto os ajudará e todas as coisas que você pode fazer para que ele atinja as suas expectativas. Quinta e última dica: não tenha medo de vender. Você já sentiu medo que o cliente poderia falar ou achar sobre você? Você acha que para vender você precisa mentir ou ser chato? Então relaxa, porque fazer essas coisas não é vender. Vender é quando você entende o cliente e apresenta o seu serviço de uma forma que seja interessante para ele. Então confie no seu serviço, ligue, marque uma conversa pessoalmente, entenda como você e o que você tem para oferecer podem ajudar na vida deles. Entenda que as pessoas, elas não compram o serviço, elas compram a transformação gerada pelo serviço. Vou contar para vocês agora uma historinha de um super cliente meu e vocês vão ver como faz todo sentido isso que eu tô falando aqui. Então, numa tarde apareceu aqui na minha sala um senhor que foi conduzido pela recepcionista. Ele estava subindo as rampas da academia com bastante dificuldade, dificuldade de locomoção, usando muletas, e ele estava supostamente interessado em fazer algo para sua saúde. Me apresentei a ele e a primeira coisa que ele falou foi que ele era velho e que não podia fazer quase nada e usava bengalas para se locomover. Até aí tudo bem, né? Já poderia ter criado todo um discurso com essa informação, não poderia? Mas então eu induzi-o a falar e fiquei, falei com ele um pouquinho mais, estava com tempo e falei que eu era super metida, estava super interessada na história da vida dele, queria que ele me contasse. E idoso, um idoso adora conversar, isso já foi bem legal para ele, porque poxa, ele pensou, ela quer conversar comigo, quer saber da minha história, Então ele começou a me contar os detalhes, que ele tinha 87 anos, que ele tinha uma dificuldade horrível para caminhar por conta de uma dor que ele sentia nas pernas e usava muleta por conta disso. E que, no caso, ele até deu um nome para essa muleta, ela se chamava Judite. Então, esse é um detalhe bem importante que eu achei legal frisar, que olha só a necessidade que ele tinha em fazer aquilo parecer algo bom para ele,
como se fosse uma parceira de vida, algo bom para ele e não algo ruim, que talvez ele nem precisasse mais, né? Então ele transformou a Bengala, a Judite, em alguém da família, basicamente, né? E ele relatou também que se sentia muito frustrado, porque no passado ele serviu o exército, era bastante ativo, então ele se sentia muito mal, porque a idade havia lhe tirado vários benefícios, né? Bom, foi aí então que eu entrei. Você pode perceber que a gama de informações até aqui ela já cresceu muito e que aí eu já tinha detectado a emoção que movia ele nesse momento, o medo e o desejo. Então chegou a minha vez de falar. E eu comecei perguntando a ele se ele tinha algum problema de fato, alguma patologia nas pernas, por que ele precisava usar a muleta. E ele me disse que não tinha nada, que havia ido ao médico várias vezes, então realmente essa dor seria da idade, da falta de movimento, fortalecimento, flexibilidade, equilíbrio. Então nesse momento eu disse a ele que tinha uma proposta imperdível para fazer para ele, que eu ia devolver a ele o que a idade tinha tirado. E em 3 meses, no máximo, ele já estaria andando sem as muletas, já estaria vindo me visitar sem a ajuda da Judite. E ele teria uma nova condição de hábitos de vida mais saudáveis. Então ele ficou encantado, assim, eu expliquei para ele todo o nosso serviço, nosso trabalho, fiz ele entender o resultado que ele teria nesse tempo e ele fechou o plano imediatamente. Então nesse momento que ele fechou o plano, eu fiz um combinado com ele. Sobre a parte que cabia a ele nesse contrato, né? Porque nós vamos prestar um serviço a ele, mas que ele teria que se esforçar também para fazer a parte dele. Como cuidar da alimentação, seguir as orientações da nutricionista, fazer as avaliações periódicas sem pular nenhuma, comparecer aos treinos e ele se comprometeu comigo e com a nossa equipe. Melhor de tudo, mantive o contato com ele durante todo esse período de 3 meses, motivando, e 3 meses depois ele subiu as rampas até a minha sala sozinho para fazer a segunda avaliação dele, sem as muletas, e ele perdeu 17 quilos em 3 meses com 87 anos de idade. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu tô contando essa história. Nós tínhamos ali um cliente, certo? Só um cliente. Ele chegou até mim com vários anseios, então desde a recepção ele teve um tratamento que eu já considero personalizado. Então o treino personalizado não é só aquele treino que você montou especificamente para ele. O atendimento personalizado já começa a iniciar desde a recepção do teu cliente, já é um atendimento diferenciado. Recebi ele com todo o carinho e eu penso que um dos maiores diferenciais do nosso atendimento hoje é tratar as pessoas de forma humana, atender as pessoas de forma humana. Então, personal, eu sei que agora você deve estar pensando, tá, mas e aí, eu não tenho essa estrutura toda. Mas eu tenho certeza que você pode formar parcerias para isso e eu tenho convicção de que você tem condição de criar um protocolo muito bom para otimizar o máximo o atendimento do seu cliente. Busque entender a dor e o seu medo. As nossas maiores emoções são o desejo e o medo. Então, por exemplo, se o seu cliente ele está se sentindo mal por conta de um sobrepeso, você precisa encorajá-lo e fazê-lo se sentir à vontade. Conheça-o, se coloque no lugar dele, pergunte a si mesmo, mas quem é que está comprando o meu serviço? Imagine como se você estivesse vendendo o corpo desejado, a saúde desejada, através de um catálogo de mostruário. E lembre-se que quanto mais você focar no valor, menos importará para ele o preço. Espero que você tenha gostado, até a próxima e boas vendas!